Seja muito bem-vinda à live de aquecimento para a jornada Imagem de Sucesso. Essa aqui é uma série de aulas, de lives que eu estou fazendo até o evento Jornada Imagem de Sucesso. Nesse evento, que é online e gratuito, eu vou te ensinar o caminho para você construir uma imagem de sucesso, tornar uma profissional referência na sua área, no seu mercado, na sua profissão. Nessa aula, inclusive, eu vou te ensinar 5 erros que te impedem de chegar lá, que estão te barrando. Erros que, inclusive, você nem sabe que você está cometendo. Se você ainda não se inscreveu na nossa jornada Imagem de Sucesso, assim que acabar essa aula, você vai entrar no link, no site que está aqui na minha bio do Instagram, você vai se inscrever. Ao clicar no site, você vai abrir uma página, é só você colocar o seu e-mail, apertar confirmar, depois vai abrir uma página para você entrar no nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Lá no grupo, a gente envia mensagens exclusivas e todos os comunicados oficiais da Jornada Imagem de Sucesso. Então, você não pode ficar de fora do grupo, porque lá que vai acontecer tudo e você vai receber tudo em primeira mão. Então, se você quer construir a sua imagem de sucesso, se tornar uma profissional referência, você não pode ficar de fora da jornada Imagem de Sucesso. Ela vai acontecer no dia 30 de janeiro, semana que vem, às 8 horas da noite. Então aproveita, já anota na sua agenda para você não perder. Coloca o lembrete no seu celular também para despertar. Já organiza a sua agenda para você estar comigo ao vivo, porque ao vivo você tem a possibilidade de tirar todas as suas dúvidas e de ter, óbvio, esse conteúdo exclusivo em primeira mão. Se você ainda não me conhece, eu sou a Vi Mesquita, estrategista de imagem e de posicionamento para mulheres, para marcas pessoais. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre 3 atalhos para você ter sucesso profissional, para você conseguir aí ser a profissional referência, reconhecida, valorizada, que você tanto deseja. Então aqui, aproveita, já pega papel e caneta para você anotar tudo que eu vou te falar, porque esses 3 atalhos, eles são realmente maravilhosos. E eles cortam o seu caminho, eles fazem com que você atinja o seu objetivo de ter sucesso profissional, dos seus clientes te reconhecerem, te valorizarem muito mais rápido. É isso que faz com que você seja, na verdade, reconhecida. Então, papel e caneta na mão. Se você ainda não viu as nossas outras lives de aquecimento, depois que você terminar essa live, aproveita e assiste as outras lives também, porque essas lives, elas te preparam para chegar pronta na jornada Imagem de Sucesso, justamente para você conseguir absorver o conteúdo que eu vou te passar na jornada Imagem de Sucesso muito mais rápido e fácil, porque você já vai ter uma bagagem de conhecimento acumulada por causa dessas nossas aulas de aquecimento. Então, nas outras aulas eu já te ensinei o que está acontecendo para você ser desvalorizada no mercado de trabalho. Já te ensinei também quais são os 3 obstáculos que você precisa superar para ter sucesso profissional. E hoje, na aula de hoje, a gente vai falar justamente sobre esses 3 atalhos para você conseguir ir mais rápido, para você chegar no seu objetivo muito mais rápido. Bom, então vamos lá. Te falei que são 3. Vamos para o primeiro atalho? Vamos lá, você está pronta? Você já sabe qual que é esse atalho? O primeiro atalho é a sua imagem pessoal. A sua imagem pessoal precisa ser uma imagem magnética. Se você quiser, sim, ser reconhecida, valorizada, se você quiser fazer com que o seu cliente, ele deseje você. Por quê? E aí você pode falar, Vi, mas como assim? Como a minha imagem pessoal tem esse poder de fazer o meu cliente querer me contratar, o meu cliente me valorizar? Bom, vou trazer alguns dados para você. Então, se você está com papel e caneta, você pode, inclusive, anotar esses dados, porque eles são todos baseados em pesquisas realizadas. Então, tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos que constatou que 93% da percepção que uma pessoa tem de nós é baseada na nossa imagem pessoal e na nossa linguagem corporal.
93% é baseado no que a outra pessoa vê. E só 7% é baseado no seu conteúdo, no seu intelecto, no que você diz. Então, muito antes de você se apresentar, falar sobre o seu portfólio, sobre suas experiências, sobre o seu conhecimento, sobre quem você já atendeu, sobre os seus resultados, o seu cliente já criou uma percepção sobre você, sobre o seu produto, sobre o seu serviço. E isso acontece em questão de frações de segundos. Então não dá tempo nem de você falar oi e o seu cliente já criou essas impressões de forma inconsciente, de forma praticamente instantânea sobre você. E isso faz com que o seu cliente ele fique mais disposto ou menos disposto a te ouvir, a te contratar, a querer saber mais sobre você, sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Então, olha o quão forte é isso, quão forte é essa informação. E aí a gente vai para um outro dado super importante que eu também quero trazer aqui para você. O primeiro, na verdade, ainda vou trazer mais 2 pra gente falar sobre imagem pessoal, mas o primeiro deles, o segundo, na verdade, porque eu já te trouxe o primeiro dado, o segundo dado, na verdade, é o seguinte: quando uma pessoa, ela forma uma opinião sobre nós, dificilmente ela vai mudar essa opinião. Isso também são pesquisas realizadas. É muito difícil você mudar a percepção, a opinião que aquela pessoa formou sobre você. Então, sim, a primeira impressão importa. Sim, mais uma vez a gente tem a comprovação de que a sua imagem pessoal importa. Porque pensa o quão forte é. A pessoa, ela te vê pela primeira vez, em questão de segundos, ela forma uma percepção sobre você. Se você é uma profissional boa, se você é competente, se você tem credibilidade, se você tem autoridade, se você tem valor para ela analisa o seu sucesso, inclusive. Tudo isso de forma inconsciente, só com todos os elementos que você traz dentro da sua imagem. E aí, então, a partir do momento que ela forma essa imagem, ela já criou essa percepção de você. E aí, por mais que você apresente o seu serviço, o seu produto, que você fale sobre o seu resultado, dificilmente você vai mudar essa percepção que a pessoa teve. Então, eu vou dar um exemplo aqui para ficar ainda mais claro. Se você vai fazer uma entrevista de emprego, vamos supor que você aí faz carreira em empresa, você está procurando algum emprego. O que acontece? Você chega para fazer a entrevista. Se a pessoa que vai te entrevistar, se o recrutador, ele já associou a você características como imaturidade, falta de comando, delicadeza extrema, mesmo que durante a entrevista você apresente pontos que mostrem que você tem liderança, que você já teve outros projetos em que você comandou, dificilmente esse recrutador vai mudar a percepção dele. Então olha o quão poderoso é você saber usar a sua imagem pessoal de forma estratégica, de forma intencional. Porque em uma situação como essa, você perde a chance de ser ouvido, considerado, do recrutador estar aberto a te receber, a te ouvir, a saber mais sobre você, porque ele já criou uma percepção de você e sobre o seu trabalho. Vou dar um outro exemplo. Se você me fala, Vi, não faço carreira dentro de empresa. Eu sou uma profissional liberal, eu sou autônoma, sou uma dentista. Ou se você me fala, Vi, na verdade eu tenho uma loja, eu sou comerciante. Então, em todos os casos em que você é autônoma, profissional liberal ou uma empreendedora, vou dar um exemplo aqui que pode se encaixar com você. Vamos supor que você, na verdade, abriu sua agenda e você quer, óbvio, né, ter mais cliente, trazer mais pessoas para a sua agenda, e você quer que um cliente seu indique você para os outros. E aí, se eu, por exemplo, aqui na minha cidade, é uma cidade menor, uma cidade pequena, então normalmente a gente conhece alguns profissionais ou a gente pede indicação para algumas pessoas. Então, se alguém vir e fala para mim assim, Vi, olha, fui nesse profissional e foi ótimo, vou te passar o contato dele. Se, quando eu vejo você e eu estou procurando um profissional que tenha autoridade no assunto, que me passe credibilidade, confiança,
liderança, porque eu quero alguém que seja realmente a melhor profissional naquela área, porque vamos supor que eu estou com um problema, eu estou procurando uma advogada e me falam, olha, essa advogada ela é ótima, ela tem autoridade, ela tem credibilidade, ela tem firmeza, então ela vai ser ótima para te defender nesse caso que você precisa para se apresentar perante um juiz. E aí, a hora que eu conheço essa pessoa, se eu associo a ela características como falta de confiança, que ela é introspectiva, que ela não se impõe, que ela não tem autoridade no assunto, eu não vou prosseguir com o orçamento, por exemplo, que eu faria com ela. Eu não vou querer saber mais sobre o trabalho dela, sobre quem ela atendeu, quem ela não atendeu. Por quê? Porque quando eu tive contato com ela, quando eu vi ela a primeira vez, ela não me passou as características, as competências que eu estava procurando em uma profissional. Então, automaticamente, o meu cérebro traduz isso como um sinal de desconfiança. Então, acende um alerta no meu cérebro que eu falo, tem alguma coisa errada aí. Porque me falaram que eu tenho autoridade, mas o que eu estou vendo é falta de autoridade, é falta de liderança, é introspecção. Não é essa pessoa expansiva que vai precisar se portar frente a um juiz, que vai precisar argumentar, fazer o contraponto dela. Então, quando tem isso, a gente chama de ruído. O ruído é justamente quando você tem essas características, mas visualmente você não transmite ela. E quando você não transmite visualmente essas características, isso faz com que o seu potencial cliente tenha você transmita, na verdade, um ruído e que o seu potencial cliente não entenda esse ponto. E aí vai gerar o quê? Um questionamento, um ponto de interrogação na cabeça do seu cliente, e isso gera, consequentemente, uma desconfiança. E ninguém contrata um profissional que a gente está com o pé atrás, que a gente está em dúvida. A gente só contrata profissionais em que a gente tenha confiança. Então, o que eu estou procurando bate com o que ele transmite para mim. Aí sim, é como se fosse um match e a gente quer saber mais sobre esse profissional. Então, com a sua imagem pessoal, você pode estar abrindo ou fechando portas a você mesma. Se você não tem o conhecimento necessário para construir a sua imagem pessoal de acordo com as características, com as competências, com o diferencial que você quer reforçar na cabeça do seu potencial cliente, isso faz com que ele crie uma percepção muitas vezes errada a seu respeito. E quando ele cria essa percepção errada a seu respeito, você mesma fecha as portas a você. Porque 93% da percepção que as pessoas têm é baseada na imagem pessoal. Isso acontece em questão de segundos e quando essa imagem é criada na cabeça do seu cliente, dificilmente ela vai se desfazer, por mais que você apresente os seus resultados, o seu portfólio e a sua experiência. E não para por aí. A sua imagem pessoal, ela também pode influenciar no quanto você ganha. Então, também tem uma pesquisa que foi feita pela Yale School of Management, que mostrou que em um cenário de negociação, eles dividiram as pessoas em 3 grupos. Um grupo estava com terno, gravata, sapato. Outro grupo estava com moletom e tênis. E outro grupo com roupas aleatórias. O que essa pesquisa constatou é que o grupo que estava de terno, gravata, eles tiveram uma negociação 3 vezes maior do que o grupo que estava de moletom e tênis. Então, enquanto que o grupo de terno e gravata chegou aí em 2,1 milhões de dólares, o grupo de moletom chegou em 600 e tanto. Então, olha essa diferença. A sua imagem pessoal também tem o poder de fazer com que você tenha mais sucesso nas suas vendas, nas suas negociações. Então, olha o quão poderoso é tudo isso. Então, o primeiro atalho, se você quiser ter sucesso profissional, é justamente você focar, você investir na sua imagem pessoal. Para a sua imagem pessoal reforçar a sua essência, a sua personalidade, as suas competências, a sua experiência, demonstrar o seu nível profissional. Porque senão você vai fechar portas a você mesma. E aí, já anotou o primeiro pilar? Então vamos para o segundo? Segundo atalho que você precisa, se você quiser ter sucesso profissional, é o que eu chamo de atmosfera sensorial. Vi, o que é essa atmosfera sensorial? A atmosfera sensorial
é quando você usa elementos nas suas redes sociais de forma estratégica para mais uma vez você reforçar a mensagem que você deseja. Para o seu cliente já entender mais uma vez as suas competências, as suas habilidades, principalmente o seu diferencial, e para você conseguir se conectar com ele de uma forma mais profunda. Mais uma vez, os elementos, sim, eles criam percepções nas pessoas. Então, todos os símbolos, eles são conhecidos como símbolos arquetípicos e eles geram essas emoções, essas percepções de forma inconsciente nas pessoas. Então, quanto mais estratégia você usar na escolha dos símbolos das suas redes sociais, melhor vai ser, porque você vai conseguir reforçar a mensagem que você deseja para o seu cliente em mais de um ponto de contato. Então você, o seu cliente, ele tem mais de um ponto de contato com você. O primeiro ponto de contato é através da sua imagem pessoal. O segundo ponto de contato que o seu cliente tem com você é através das suas redes sociais. Então hoje as suas redes sociais, elas são o seu novo cartão de visita. Então, por exemplo, se eu vou indicar você como profissional para outra pessoa, quando surge o seu nome em uma roda, seja numa roda de amigos, numa roda de profissionais, a primeira coisa que essa pessoa fala é: me mostra o Instagram dela, me passa o Instagram, quero conhecer mais o trabalho dela, quero ver como é que ela é de profissional, eu quero o contato dela. E aí a primeira coisa que você faz é passar o arroba. Ah, segue ela porque lá vai ter o contato dela, no perfil dela. Então você passa o arroba para as pessoas que solicitaram. Então o seu perfil aqui nas redes sociais, ele é o seu cartão de visita. E o seu cartão de visita, ele não pode estar amassado, ele não pode estar de qualquer jeito. Ele precisa estar em ordem. Se você quiser fazer com que um potencial cliente, ao entrar no seu perfil, ele decida começar a te seguir, ele decida querer ouvir o que você tem para falar. Justamente por conta disso. Só que pensa, no Instagram, nas redes sociais, a gente tem zilhões de opções. Zilhões. Então, eu passo meu dedo assim, ó, o tempo todo eu tenho novas opções. E aí, mais uma vez, o seu perfil não pode também estar camuflado. O seu perfil não pode estar parecendo só mais um no meio da multidão. O seu perfil, ele precisa ter os elementos certos para não só você transmitir a mensagem que você deseja, mas para conseguir te destacar no meio de um mercado saturado, no meio de um mercado que está lotado de profissional que é igual, que parece igual aos olhos do seu cliente. Então você precisa mudar esse ponto nas suas redes sociais. E aí você precisa saber os elementos para você trazer para sua rede social, para você reforçar a sua mensagem e para você se fazer ser lembrada. Vi, como assim eu me fazer ser lembrada? Quanto mais estratégia você usa na escolha dos seus elementos aqui nas suas redes sociais, quanto mais você repete eles, mais você tatua na cabeça dos seus potenciais clientes o que você significa para eles. E quando você usa os elementos certos de forma repetida, o que acontece é que o seu cliente, ele faz uma associação tão forte a você que independente do lugar em que ele esteja, ele lembra de você. Vi, como assim ele lembra de mim? Então, se eu escolho aqui os elementos certos, o que acontece é que muitas vezes você está vivendo a sua vida fora da rede social, você está vivendo a sua vida em outro local, pode ser com seus amigos, pode ser em um shopping, pode ser no seu trabalho. E quando você vê esses mesmos elementos que eu uso, isso te remete automaticamente a mim. E isso causa uma lembrança a mim. E toda vez que o seu cliente lembra de você, quando ele não está te vendo, quando ele não está tendo contato com você, seja presencialmente ou virtualmente, você sobe um degrau na mente desse cliente. E quando você começa a subir esses degraus, isso faz com que você, sim, se torne uma profissional diferenciada. Isso faz com que seu cliente te valorize. Isso faz com que seu cliente reconheça que não existe ninguém igual você no mercado. E outro ponto muito importante é que o Instagram, além dele ser o seu novo cartão de visita, o seu Instagram, ele também é responsável por gerar vendas a você.
E aí tem outra pesquisa que demonstrou que trouxe um monte de dados para vocês. Então, se você gosta de dados, nessa aula não vai faltar dados para você anotar. Depois você pode pesquisar tudo certinho. Mas tem outra pesquisa que mostra que quando você escolhe os elementos certos para o seu perfil nas redes sociais, você pode aumentar em até 80% das suas vendas. E aí me fala, hoje, você queria aumentar 80% das vendas que você tem? 80% de pessoas pedindo mais o seu produto, pedindo mais o seu serviço, querendo te contratar, chegando até você? Isso é sensacional, isso faz diferença em qualquer negócio. Eu tenho certeza que quando eu faço a pergunta pra você, você queria, é quase como você falasse, é a mesma coisa que você perguntasse se criança quer doce, né? Óbvio que eu queria, Vi. E é exatamente isso. Então você precisa, se você quiser ter esses 80% de vendas a mais, seja do seu produto ou do seu serviço, você precisa saber escolher esses elementos para o seu perfil, ter essa vitrine que realmente demonstre o seu potencial, o seu nível profissional, o seu diferencial como um todo e também gere conexão com o seu cliente. Para o seu potencial cliente, ele olhar o seu perfil e ele falar, nossa, isso se conecta comigo de uma forma, vou começar a seguir esse profissional. Essa profissional me passa confiança, credibilidade, autoridade, porque nos pontos de contato que eu tenho com ela, ela transmite a mesma mensagem, ela gera em mim a mesma emoção, a mesma percepção. E isso é extremamente poderoso, porque as pessoas não podem ter uma ruptura de tudo que ela está criando sobre você. Porque se tem uma ruptura, já mais uma vez gera ruído, que se traduz em desconfiança. E aí tudo que você construiu vai por água abaixo. E eu sei que você pode falar, ai, Vi, que injusto. Pode ser injusto, pode pensar o que você quiser, mas é isso que acontece. É assim que funciona o nosso cérebro. A gente não tem como controlar isso. Isso é totalmente inconsciente, acontece de forma instantânea, a gente não racionaliza sobre isso. Bom, anotou já o primeiro e o segundo pilar? Então, o primeiro pilar, imagem magnética, que se refere à sua imagem pessoal. Segundo pilar, atmosfera sensorial, que se refere às suas redes sociais. Vi, qual que é o terceiro pilar? Se eu quiser aí ter sucesso, se eu quiser me destacar. Terceiro pilar, terceiro pilar não, né, gente? Terceiro atalho, se você quiser construir o seu sucesso, se você quiser se destacar, ser reconhecida, ser valorizada. O terceiro atalho é comunicação conectiva. O que acontece? Você passou pela barreira da imagem pessoal. Você já fez o seu cliente ele associar as características certas para você. Você já fez o seu cliente ele se predispor a fechar com você, a te ouvir, a realmente querer saber mais sobre o seu serviço. O seu cliente, ele já também entrou nas suas redes sociais, ele já gostou do que ele viu, ele já se conectou em um nível emocional, você já está se fazendo ser lembrada. E aí você precisa o quê? Fazer o seu cliente querer ficar com você. Você precisa realmente ser ouvida agora. Essa é a última etapa que você precisa para realmente você alcançar esse sucesso, para você ter aí clientes que são apaixonados pelo seu serviço, pelo seu produto. E como você faz isso? Você faz isso tendo uma comunicação conectiva, tendo uma comunicação que realmente mostre para as pessoas o seu valor e o seu diferencial, que mostre o seu ponto de vista, os seus valores, os seus objetivos, a sua bagagem, que traga um olhar único. O que mais tem por aí são pessoas que falam as mesmas coisas, que não trazem pontos de vista diferentes. E o que acontece? O que acontece é que quando você faz isso, você, na última etapa, ali na cara do gol, você perde o seu cliente. Então, em vez de você marcar o gol, você joga para escanteio. E isso que não pode, você precisa em todos, como eu falei, em todos os pontos de contato, se mostrar única. Você precisa realmente fazer o seu cliente enxergar que não existe uma profissional igual a você. E isso também se faz através da sua fala, através dos seus conteúdos aqui nas redes sociais. Então, por mais que a pessoa entrou, ela passou essa barreira da imagem pessoal, ela entrou no seu perfil, gostou do que viu, se conectou,
o que você fala também precisa ressoar com essa pessoa. O que você fala também precisa conectar, também precisa fazer ela pensar: nossa, ela é diferente. Ela tem um ponto de vista que eu nunca ouvi. Se ela tá trazendo para mim esse ponto, isso significa que ela sabe mais do que a outra profissional. Isso significa que ela tem mais credibilidade, que ela tem mais autoridade. Então eu vou continuar aqui porque ela está me trazendo coisas de valor, coisas que eu não tinha a menor ideia e que só ela me traz. Então eu preciso acompanhar esse perfil. E aí, eventualmente, o que vai acontecer? Você quebrou todas as barreiras e fez o seu cliente. Vai ser questão de tempo só para o seu cliente fechar com você. Uns às vezes fecham já de cara, outros pode demorar aí uma outra semana, mas involuntariamente o seu cliente vai fechar com você, porque você quebrou todas as barreiras que você precisava quebrar durante esse processo. E aí sim, então, esses são os atalhos, são 3 atalhos que você precisa, na verdade, implementar se você quiser acelerar de uma vez por todas o seu sucesso profissional, a sua valorização como profissional, para o seu cliente desejar o seu produto, o seu serviço, para ele querer realmente te contratar. E aí nesse momento, inclusive, você costuma ter fãs apaixonados, porque eles enxergam tanto diferencial, tanto valor em você, que eles não só são apaixonados pelo seu trabalho, pelo seu serviço, por você como profissional, mas eles também se dispõem a, inclusive, pagar a mais para acessar tudo isso. Porque eles entendem que você é uma profissional única. Eles entendem o seu valor. E valor é justamente isso, é você mostrar o seu benefício, a vantagem que ele tem de te contratar. Então, olha quantas vantagens você consegue mostrar para o seu cliente quando você implementa esses 3 atalhos que te direcionam para o sucesso. Esses pilares a fundo, inclusive, eu ensino dentro do meu método Comunicação Silenciosa. Comunicação Silenciosa é um método único, exclusivo, que eu desenvolvi. Não tem lugar nenhum por aí. E, inclusive, eu transformei ele em um curso online. Então, você consegue ter acesso a ele aí da sua casa, ajustando a sua rotina, ao seu tempo, para você ver a hora que você quiser. Fazendo academia, jantando, intercalando com os cafés da tarde, durante quando você está dirigindo. Então, você consegue aprender a fundo esse método e encaixando ele na sua rotina. Bom, e aí, agora então, você já aprendeu esses 3 atalhos para você implementar. A gente vai ter a nossa próxima aula, onde eu vou te ensinar o segredo, o maior segredo das profissionais referência da sua área. A nossa próxima aula, ela está realmente imperdível, você não pode perder. A nossa próxima aula, na verdade, é a nossa próxima live de aquecimento, para justamente te preparar para a nossa Jornada Imagem de Sucesso, que, como eu comentei, é um evento online e gratuito que vai acontecer dia 30 de janeiro, às 8 horas da noite. Então já anota na sua agenda para você não perder. Tá, assim, sensacional essa aula que eu tô preparando. Se você ainda não se inscreveu, aproveita, agora que a gente tá terminando a live, se inscreve, entra aqui no meu perfil. No meu perfil vai ter um site, você clica nesse site, é só você colocar o seu e-mail, clicar em se inscrever agora. Como eu comentei, é gratuito. E depois você entra no nosso grupo exclusivo de WhatsApp, porque no grupo exclusivo tem comunicados oficiais, materiais exclusivos que só serão enviados lá. Então você precisa estar no grupo de WhatsApp se você quiser receber tudo isso, se você quiser saber tudo em primeira mão. Então não deixa de se cadastrar, porque esse evento, a Jornada Imagem de Sucesso, é um evento para as mulheres que realmente querem transformar a sua vida profissional. Ele é para mulheres que querem aprender o caminho para construir a sua imagem de sucesso, tornar uma profissional referência na sua área, no seu mercado, na sua profissão. E na jornada eu também vou te ensinar os 5 erros que você está cometendo e que está te impedindo de progredir profissionalmente. São erros que você comete sem saber que você está cometendo. Então você precisa saber deles para você parar de cometer. Depois você aplicar os passos a passos, os pilares, o caminho aí para você construir a sua imagem de sucesso e se tornar uma profissional referência no seu mercado.
Bom, então a gente se vê na nossa próxima aula. Um beijo e não deixa de anotar na sua agenda a Jornada Imagem de Sucesso, que vai acontecer dia 30 de janeiro. A gente está na contagem regressiva. 30 de janeiro, 8 horas da noite, você tem um encontro marcado comigo. Um beijo, boa noite.